Damos início agora a uma aula muito importante de história do Brasil. É um daqueles temas que sempre cai, certo? Então, se a gente fosse falar de história do Brasil, os dois temas talvez principais são a escravidão, né, o processo da escravidão brutal, e a Era Vargas, que a gente inicia aqui com a parte um, onde a gente vai falar da subida dele ao poder na Revolução de 1930, do governo provisório e do governo constitucional. Claro, eu vou explicar para vocês agora o que são o governo provisório e o governo constitucional. São subfases de um período que dura mais ou menos 15 anos. Então, vê, Vargas ele subiu ao poder em 1930 e governou até 45. Depois ele saiu do poder e voltou na década de 50, até sua morte em 1954. A gente vai começar agora esse período que vai de 1930 a 1945, que a gente divide em duas aulas. Então, nessa primeira aula, a gente fala das duas primeiras subfases ou fases desse período, certo? A primeira delas, o governo provisório ou pré-constitucional, de 1930 a 1934, que, como o nome diz, Vargas governa sem a limitação de uma Constituição. Então, ou seja, ele vai ter poderes muito fortes porque não tem uma Constituição para limitar seu poder. A gente vai ver que isso acaba justamente com a criação de uma Constituição, que ele fez depois de sofrer muita pressão. E isso deu espaço, né, deu origem à segunda fase, basicamente, que a gente chama de governo constitucional. Esse governo constitucional ele é muito marcado pelo choque de dois grupos, os integralistas e os aliancistas, que são grupos de ideologias opostas, certo? Então a gente vai estudar as características de cada um desses grupos. E o terceiro ponto, né, a terceira fase, é a ditadura do Estado Novo, a ditadura de Vargas, que vai de 1937 a 1945. Nessa aula aqui, a gente vai estudar essas duas primeiras fases, certo? A parte um e depois a gente vai ter uma aula só sobre o Estado Novo, que é uma fase importantíssima, a parte 2, certo? Então, dando início agora ao governo provisório ou pré-constitucional, como a gente pode chamar também. Então, só para a gente contextualizar e a gente começar, vamos lá. Vargas subiu ao poder durante a Revolução de 30, certo? Aqui tem Vargas em pleno processo revolucionário, a imagem dele aqui, né, em pleno processo revolucionário, e ele subiu ao poder depois de muita confusão. Para a gente lembrar, houve uma crise muito importante no mundo, uma das maiores crises da história, que foi a crise de 1929, que teve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York e que se espalhou pelo mundo. Essa crise mundial gerou uma crise catastrófica no Brasil. Crise econômica gera crise política. Então o Brasil quebrado entrou numa crise política terrível. Vê, a gente ainda estava na República Oligárquica, que é uma parte da Primeira República, ou República Velha, né? Então a Primeira República ou República Velha é composta, perdão, por duas fases, a República da Espada e a República Oligárquica. E aí então a Revolução de 30 é muito contra a República Oligárquica, que é justamente essa fase final da Primeira República. E aí então essa crise de 29 gerou uma crise muito grande na República Oligárquica. São Paulo rompeu com um café com leite, ou seja, aquela alternância da presidência de São Paulo e Minas, né, que estava acontecendo, existia um presidente paulista, Washington Luiz, e ele foi basicamente derrubado, perdão, ele indicou outro paulista para concorrer à presidência, uma figura chamada Júlio Prestes. A gente vai falar de outro Prestes aqui, certo? Luiz Carlos Prestes, mas esses dois Prestes não tem nada a ver, certo? Eu vou falar dele mais para frente. Não tem nenhuma relação. Mas bem, como oposição a ele, surgiu uma chapa chamada Aliança Liberal, que teria, né, na candidatura de Getúlio Vargas como presidente e João Pessoa como vice-presidente. Foi uma eleição extremamente tumultuada, extremamente roubada, e basicamente Júlio Prestes, que representava São Paulo, venceu, ou seja, Vargas foi derrotado. Bom, a situação teria acabado aí. Mas a Aliança Liberal não aceitou bem a derrota. E um dia, por questões menores, por questões meio que alheias à política nacional, João Pessoa foi assassinado. João Pessoa tinha sido candidato a vice-presidente junto com Getúlio Vargas. O assassinato de João Pessoa foi o estopim da Revolução de 30, certo? Muita gente se mobilizou para combater o governo de Washington Luiz e Vargas conseguiu ter sucesso. Então, através de uma revolução, Vargas acabou com a Primeira República, acabou com a República Oligárquica e assumiu o poder. Então, isso deu início à fase provisória ou pré-constitucional. Por que esse nome eu já disse a vocês, porque ele governava sem uma Constituição limitando os poderes dele. Vê, a primeira Constituição do Brasil foi a de 1824, na época do Império.
Quando foi proclamada a República, essa Constituição deixou de existir e foi substituída pela segunda Constituição do Brasil, que é a primeira Constituição da República, né? A de 1891. Quando Vargas faz a Revolução de 30, ele vai abolir, ou seja, ele vai fazer com que a Constituição de 1891 não seja mais válida. E se ela não é mais válida, Vargas agora não tem nenhuma Constituição que limite seu poder. Lembrando, o primeiro objetivo de uma Constituição é limitar o poder do governante. Às vezes o pessoal cria uma constituição autoritária, acontece que o governante tem poderes plenos, mas regra geral a Constituição está lá para limitar o poder do governante. A partir disso, então, Vargas vai começar a fazer várias mudanças na estrutura do Estado brasileiro, por exemplo, dissolvendo o parlamento e governando através do que a gente chama de decretos-lei. O que é um decreto-lei? Seguinte. No modelo mais democrático, a gente tem aquela divisão dos poderes, aquela separação dos poderes entre executivo, legislativo e judiciário. Quem cria a lei é o legislativo, mas o legislativo foi dissolvido. Ou seja, o que é um decreto-lei? O presidente ele pode fazer decretos que são medidas relativas, né, à administração e tudo mais, mas que não são leis. Um decreto-lei é quando esses decretos do presidente passam a ser lei. Em outras palavras, é como se o presidente assumisse o papel do legislativo. A partir de agora, ele é o executivo e o legislativo. Isso, claro, não é nada democrático, certo? Mas ele, num contexto revolucionário, disse que era necessário. Então, ele que governava também passou a poder criar diretamente leis. Então, a gente chama de decreto-lei justamente esse poder que foi dado, que ele, o chefe do executivo, o presidente, passa a também poder criar lei. E aí, esse decreto-lei, ele passa a ter, então, uma força muito forte. A partir disso, então, também, se não tinha uma Constituição limitando ele, não tinha eleição para governador, não tinha eleição para prefeito. E ele começa, então, a nomear interventores para governar os estados. Vê, o que é um interventor? Vê, essas duas coisas que eu estou botando aqui, ele vai fazer nessa primeira fase provisória e também no Estado Novo, que é a ditadura dele a partir de 1937. Vê, um governador é uma pessoa que é eleita pelo povo com um mandato. Ele pode gostar do presidente ou não. Se o povo escolher alguém que era oposição ao presidente, eles podem até ter problemas, inclusive, certo? Não deveriam, mas podem ter. E isso faz parte do jogo político. Mas o interventor é diferente. O interventor ele não tem um mandato físico. É o presidente, fixo. Então, o interventor é alguém que o presidente diz, agora você vai governar esse estado. Por quanto tempo? Por quanto tempo eu quiser, o presidente. Em outras palavras, se esse interventor, em qualquer momento, ele não tem aquela ideia de vai passar 4 anos porque ele tem um mandato de 4 anos. Digamos que ele foi nomeado interventor de Pernambuco, ou sei lá, da Bahia, ou do Rio Grande do Sul, uma pessoa, ele vai ter que obedecer Vargas. Porque se ele não obedecer Vargas, digamos que ele estava há uma semana governando e ele desagradou Vargas. Vargas tira ele e bota outro interventor. Então, na prática, um interventor é alguém que é sempre submisso ao presidente porque ele não tem mandato fixo. Se ele não tem mandato fixo, bom, ele pode ser substituído a qualquer momento. Ou ele é submisso ao presidente, ou ele basicamente deixa de ser interventor, deixa de governar o Estado. Então é claro que é mais um aspecto nada democrático que a gente tem aí, que vai centralizando o poder nas mãos de Vargas. E aí ele vai fazer algumas mudanças importantes, como a criação do Ministério do Trabalho, ou seja, já nessa primeira fase, ele começa a sua série de revoltas que vão no fim, que vão culminar com ampliação bastante grande dos direitos trabalhistas. Esses direitos vão surgindo nessas etapas, né, na primeira fase, na segunda fase, e vão ser plenamente consolidados durante a terceira fase, durante o Estado Novo, com a criação da CLT, a consolidação das leis trabalhistas, que a gente estuda quando estuda o Estado Novo. Mas saibam que desde o início, Vargas tentou alimentar a imagem de o pai dos pobres, aquele que vai lutar pelos direitos trabalhistas, e a criação do Ministério do Trabalho tem a ver com isso, certo? Mas vê só, não tem previsão de eleição, porque não tem nenhuma Constituição em vigor, porque essa foi abolida. E isso desagradou muita gente. Desagradou principalmente São Paulo. São Paulo tinha vencido a eleição antes da Revolução de 30, com Júlio Prestes, para ter a presidência do Brasil, mas esse paulista não assumiu o governo, porque foi derrubado por uma revolução que colocou Vargas no poder. E Vargas agora está governando de maneira autoritária,
nomeando interventores, dissolvendo parlamento, entre outras coisas, e não tem nenhuma constituição para prever uma nova eleição. Ou seja, se não criasse uma constituição, Vargas poderia ir continuar governando sem limite de tempo, 3, 4, 5, 10 anos. Então, em São Paulo, essa insatisfação ficou cada vez mais forte e aumentaram muitos protestos contra Vargas. Muita gente dizia, tem que criar uma constituição para que a gente tenha novas eleições, para que ele não fique no poder por mais tempo. Isso vai gerar um dos pontos principais dessa primeira fase, a Revolução Constitucionalista de 32 em São Paulo, justamente por esse descontentamento. Os protestos contra Vargas estavam acontecendo e eram reprimidos, a insatisfação contra Vargas crescia em São Paulo, que via com muito maus olhos nessa ideia de não ter uma previsão de uma nova eleição, e aí um dia um fato basicamente vai gerar uma tentativa de revolução, uma revolução que acabou não dando certo, entre aspas. Depois eu explico direito por que esse entre aspas, certo? Que fato foi esse? Durante um desses protestos, 4 jovens, Martins, Miragraia, Drauzio e Camargo, eles acabaram morrendo, eles foram assassinados. E aí, então, eles tornaram-se basicamente mártires. Vê, um mártir é alguém que morre por uma causa, por uma ideia. Então, um martírio é um símbolo muito forte, e várias revoluções começam com martírios. Então, esses 4 jovens, né, Martins, Miragraia, Drauzio e Camargo, foram assassinados, morreram, né, durante essa repressão e acabaram se tornando símbolo dessa revolução que vai acontecer. Então, o estopim é justamente quando eles são mortos. E aí eu já vou entrar em detalhe mais sobre isso. Vê, então, o que é que desagradava para São Paulo? A ausência de uma constituição, a diminuição da influência dos cafeicultores paulistas na política, né? O aumento da força dos tenentes interventores, ou seja, como eu disse, Vargas nomeava basicamente para governar os estados interventores, muitos deles tenentes que tinham apoiado a Revolução de Vargas e foram recompensados com esse poder que foi colocado aí. E aí um detalhe, quando cai então a Revolução Constitucionalista de 1932 em São Paulo, é muito comum que se cobre os seus símbolos, certo? São 2 os símbolos principais que a gente vai ter aqui. O primeiro tem a ver justamente com o nome dessas 4 pessoas, desses 4 jovens que foram mortos, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. MMDC. Então, é comum que questões simplesmente botem um cartaz ou alguma coisa assim com essa sigla MMDC. E aí você já tem que saber que diz respeito à Revolução de São Paulo, a Revolução Constitucionalista de 1932. Então, esses 4 jovens que foram mortos se tornaram um símbolo, e os cartazes muitas vezes vinham com MMDC. Claro que esses cartazes das pessoas que estão se revoltando contra Vargas, afinal eles viraram símbolos de mártires que lutaram pela causa de São Paulo. Então o primeiro símbolo que aparece muito para vocês é o MMDC, que você tem que saber que é da Revolução Constitucionalista contra Vargas. O segundo símbolo, o segundo símbolo é justamente esse aqui, que já caiu em questão, inclusive, dos principais vestibulares. Então, eles começam a estimular que as pessoas se voluntariem, comecem para a luta e tudo mais. E que símbolo é esse que a gente está vendo aqui? Seguinte, a partir de 1900, 1800 e muito, 1900, São Paulo começou a crescer e crescer muito. Ele nunca tinha sido, até esse momento, o estado mais rico do Brasil. Mas ele começa a crescer e crescer muito no Segundo Reinado e principalmente na Primeira República. E aí então se torna uma potência. Nesse processo, na virada, né, para o século XX, ou seja, 1900 e tal, São Paulo começou uma tentativa de reescrever a história do Brasil, incorporando símbolos paulistas para mostrar que São Paulo sempre foi, ao longo dos séculos, proeminente na política do Brasil, na história do Brasil. Então, basicamente, ele vai olhar para o passado e buscar símbolos que representem São Paulo. Um desses símbolos que foi escolhido foram justamente os bandeirantes. Aqui a gente tem um bandeirante segurando Getúlio Vargas, certo? Um bandeirante grande em primeiro plano, Getúlio Vargas pequeno, mostrando a força do bandeirante.
São Paulo fez uma espécie de Photoshop histórico com os bandeirantes, certo? Nesse período do início do século XX. Os bandeirantes praticaram muitas barbaridades, né? Eles escravizavam indígenas, eles destruíam quilombos, eles matavam indígenas em aldeias. Foram muitas e muitas e muitas barbaridades. Mas, assim, um efeito colateral dos bandeirantes foi o crescimento do território do Brasil. Eles não tiveram essa intenção, porque eles nem tinham esse sentimento de eu sou brasileiro, nem existia ainda isso. Mas ainda assim, quando São Paulo reescreve a história dos bandeirantes, ele bota essas pessoas como pessoas honradas e corajosas e valentes, que lutaram pela grandeza do território do Brasil. Vê, isso não corresponde à realidade de jeito nenhum. Corajosos, eu não tenho dúvida que eram sim, mas praticaram muitas barbaridades, muitas violências e não tinham esse sentimento de eu sou brasileiro, eu quero crescer o território do Brasil. Isso foi muito mais um efeito colateral de suas ações. Portanto, eles vão fazer uma espécie de Photoshop histórico, reescrever essa história de uma forma romanceada. Ainda assim, então, os bandeirantes tornaram-se símbolos de São Paulo nesse momento. E aí a Revolução Constitucionalista escolheu eles também como símbolo. Nós temos que voltar a ter a força e a coragem dos bandeirantes e lutar contra esse ditador Getúlio Vargas. Era mais ou menos assim que eles eram representados. Então a gente tem o MMDC e o Bandeirante como grandes símbolos. E aí, militarmente, São Paulo foi derrotado, certo? São Paulo até tentou conseguir dinheiro com estímulo a doações financeiras para essa guerra. Por exemplo, uma das campanhas que mais acontecia eram cartazes e campanhas estimulando as mulheres a doarem suas joias para que fossem utilizados para a compra de armamentos para a Revolução Paulista. Ainda assim, as tropas leais a Vargas venceram, né? A Revolução foi reprimida pelo governo central, pelo governo de Vargas, mas aí, bom, quando eu comecei esse assunto, eu disse que eles foram derrotados entre aspas. São Paulo foi derrotado militarmente, sim, sem nenhuma dúvida. Tanto é que Vargas continuou no poder. Mas a pressão que São Paulo fez com essa revolução em torno de uma Constituição, da criação de uma Constituição, fazia sentido para muita gente, não apenas para São Paulo. Então, outras pessoas de outros estados diziam sim, é importante ter uma Constituição que preveja eleições, que a gente possa escolher nossos governantes, nossos governadores, nosso presidente. Então, por mais que tenha sido derrotada militarmente, a Revolução de São Paulo aumentou muito a pressão para que Vargas criasse uma Constituição. E isso vai acontecer pouco depois. Então, acaba tendo esse papel fundamental para que Vargas seja levado a criar uma Constituição. E aí, nesse processo, vai haver uma reforma eleitoral que vai ser muito, muito importante e que vai moldar, basicamente, o que seria, basicamente, essa escolha dos representantes para criar uma Constituição e não apenas isso, também com as eleições futuras. Então, na prática, esse Código Eleitoral de 32 já começou a ser aplicado para a criação de uma Constituinte. O que é uma Assembleia Constituinte? É uma Assembleia que está lá de deputados para criar uma Constituição. Então a escolha desses deputados, e tem uma deputada inclusive, certo? A primeira mulher eleita, né, chamada Carlota, a gente vai ter basicamente eles atuando basicamente em 1933 para criar uma Constituição em 1934. Então esse novo Código Eleitoral ele caminhou junto com a criação da Justiça Eleitoral. Já foi perguntado em Enem sobre a Justiça Eleitoral. Qual é o objetivo da Justiça Eleitoral? Era basicamente essa pergunta, claro, com outros termos, mas era essa. E aí, basicamente, o objetivo da Justiça Eleitoral é evitar fraudes nas eleições, realizar pleitos eleitorais, ou seja, eleições mais justas, mais democráticas. E a Justiça Eleitoral tem um papel fundamental para isso até os dias atuais, certo? Completando isso, algumas mudanças que aconteceram. Vê. Vargas subiu ao poder substituindo o que existia antes, a República Oligárquica. Um dos símbolos da República Oligárquica era o voto de cabresto, aquele voto que o eleitor não tinha autonomia para escolher quem quisesse. Então, se eu quero acabar com a República Oligárquica e o domínio das oligarquias, eu tenho que fazer eu tenho que criar uma forma de acabar com o voto de cabresto. A Justiça Eleitoral ajuda nisso porque ela vai atuar para realizar eleições mais justas, mais honestas. Mas uma das principais medidas para acabar com o voto de cabresto foi tornar o voto secreto. Nesse caso, obrigatório também, mas secreto, certo? Ou seja, antigamente o voto era aberto. O voto aberto,
a pessoa tem como saber em quem outra pessoa votou. Os coronéis usavam isso para controlar o voto das pessoas que estavam em seus domínios, digamos assim. O voto secreto dificulta muito porque você não tem como saber em quem outra pessoa votou, só se ela contar. A gente aqui, ó, isso cai muito. A gente vai ter também a conquista, finalmente, do voto feminino. Isso aqui é um dos pontos principais dessa primeira fase de Vargas. Então, o voto feminino no Brasil foi instituído em 1932, no início da era Vargas. E aí, uma coisa que continuou a existir. Os analfabetos perderam o direito ao voto no finalzinho do período do Império, certo? Houve uma reforma eleitoral na última década do Império e aí perderam o voto. Com a proclamação da República, eles continuaram sem o direito de voto. E isso permaneceu durante mais ou menos 100 anos. Isso é muito cobrado de vocês. E aí eu destaco isso porque poucos países no mundo, em qualquer momento, proibiram o voto dos analfabetos. Isso é uma questão, é uma medida extremamente antidemocrática, você dizer que o analfabeto não pode votar. Quando é que no Brasil se reconquista o direito de voto dos analfabetos? Só com a redemocratização pós-ditadura militar, muito tempo depois, década de 1980, 1985 para ser mais preciso. Então, na prática, os analfabetos passaram 100 anos sem um direito ao voto. Como é que é hoje? Hoje o analfabeto pode votar, mas não é obrigado. Ou seja, é facultativo, é optativo. Mas também tem um detalhe: apesar de poder votar, hoje ele não pode se candidatar a nenhum cargo. Ele não pode ser eleito vereador, prefeito, governador, deputado, senador, presidente e por aí vai. Então, ele pode votar, mas é facultativo, mas ele não pode se candidatar, certo? E aí, então, o detalhe é o seguinte: a Constituição, ela estabeleceu a ideia das eleições diretas para presidente, mas existia uma exceção. A primeira eleição seria indireta, certo? Vê, isso era igualzinho foi igualzinho ao que aconteceu na Constituição anterior, aquela da Primeira República, a Constituição de 1891. Ela previa eleições diretas para presidente, mas a primeira eleição foi indireta. De maneira indireta, o Marechal Deodoro da Fonseca foi eleito presidente. Aqui é a mesma coisa. Prevê-se eleições diretas, mas a primeira eleição seria indireta. E Vargas ganhou por ampla maioria no colégio eleitoral, né, de maneira indireta, e foi reconduzido ao governo. Então, o que é que eu estou ele permaneceu no governo. Então, percebam o seguinte: Vargas subiu em 1930 através de uma revolução. Em 1934, que é o que a gente está falando agora, que vai vir, né, a primeira Constituição, ele é eleito presidente, mas de maneira indireta, ou seja, não foi o povo votando nele. Em 37, quando ele institui o Estado Novo, é através de um golpe de Estado. Então percebam que Vargas governou de 1930 a 1945 sem ter sido eleito nenhuma vez de maneira direta, certo? A única eleição dele foi indireta, que foi essa aí. E aí, a primeira eleição direta dele vai ser só quando ele volta ao poder na década de 1950. Então, ele governou 15 anos sem uma eleição direta, só depois ele vai, na década de 50, ter a primeira eleição direta dele. E aí, como Vargas foi eleito de forma indireta, mesmo sendo eleito de forma indireta, bom, agora ele vai governar sendo limitado por uma Constituição, por isso dá início à fase constitucional de seu governo. Então, vamos agora para o governo constitucional, certo? Esse governo constitucional é justamente regido pela Constituição de 1934. Então, o contexto da época, né, justamente, é esse aqui, vê. A Constituição de 1934 foi uma Constituição muitíssimo bem feita para os padrões da época. Então, era uma Constituição essencialmente democrática. Ela foi feita por uma Assembleia Constituinte, ela foi promulgada, né, por uma Assembleia Constituinte, ela tinha artigos que, para o conceito da época, eram considerados bastante democráticos, inclusive incorporou o voto feminino, como eu mostrei para vocês, que tinha surgido 2 anos antes e foi incorporado por essa Constituição. Então, claro, eu não estou dizendo que não tem defeitos. Se a gente fosse ler muitos dos artigos de 1934, hoje em dia a gente não consideraria eles tão democráticos assim, não. Mas para o contexto da época, era extremamente democrático. Na verdade, para o contexto da época, a gente está falando de uma das constituições mais democráticas do mundo. Até porque o mundo vivia um momento profundamente, nitidamente antidemocrático. Quem estava no poder na Alemanha? Adolf Hitler, o ditador nazista, totalitário. Quem estava no poder na Itália? Benito Mussolini, outro governante totalitário. Quem estava no poder na União Soviética? Stalin,
também bastante autoritário. Então perceba que as maiores potências no mundo da época, praticamente todas estão em governos totalitários, certo? Ou seja, o Brasil estava meio fora com a sua Constituição democrática, fora, digamos assim, do espírito do tempo. O mundo estava completamente antidemocrático. Vê, em 1934, só faltam 5 anos para o início da Segunda Guerra Mundial. Os principais integrantes, né, líderes que vão estar na Segunda Guerra Mundial, nesse conflito terrível, já estavam no poder. E muitos deles, como a gente viu, Hitler, Mussolini, Stalin, profundamente totalitários e autoritários. E aí isso vai repercutir no Brasil também. A gente tem uma Constituição que permitia o debate público, que permitia o debate de ideias, que tinha uma pluralidade. E essa pluralidade não vai ser usada de maneira tão democrática assim. Então, na prática, nessa fase do governo constitucional, a gente vai ter o fortalecimento, 2 grupos que vão atuar, os 2 principais atores políticos do período, que vão entrar em choque o tempo inteiro. O primeiro desses grupos, a Ação Integralista Brasileira, os integralistas ou AIB, certo? Geralmente a gente chama só de integralistas. O segundo desses grupos, a Aliança Nacional Libertadora, ou ANL, que muitas vezes a gente chama de aliancistas. Então, aqui a gente tem os integralistas e aqui a gente tem os aliancistas. Vê só, e Vargas é de qual dos dois? De nenhum, certo? Vargas deixa esses 2 grupos disputando poder, mas ele mantém uma independência em relação a eles. Ainda que nesse momento muitas das suas ideias sejam mais parecidas com a dos integralistas, não todas, certo? Os integralistas têm ideias que Vargas não incorporava, mas ele tinha uma certa proximidade com alguns integralistas, principalmente com alguns integralistas militares do período, certo? Vamos ver as características então de cada um desses 2 grupos. Os integralistas caem muito mais em vestibular do que os aliancistas. Então, o que é a Ação Integralista Brasileira, ou AIB? Os integralistas são um movimento de extrema-direita inspirado pelo fascismo italiano. Lembre, Mussolini estava no poder já há um bom tempo aí. Então, um movimento de extrema-direita de orientação fascista. É o fascismo brasileiro, como está sendo colocado aí com todas as letras e como é cobrado de vocês. Então, era um grupo que tinha alguns princípios, certo? Conectados, né, com essa ideia do fascismo, mas também tinha algumas particularidades próprias. O principal líder deles, o Plínio Salgado, um jornalista que se tornou um político bastante influente na história do Brasil, assumiu vários cargos legislativos muitas vezes. E aí, a partir daí, então, esses integralistas, eles têm como essência de seu sentimento um sentimento anticomunista, ufanista. O que é o ufanismo mesmo? É aquela ideia de você tratar o Brasil de uma maneira idealizada, como se você não pudesse fazer nenhuma crítica ao Brasil, que vai ser usado também pela ditadura militar, vai fazer a mesma coisa, certo? Então, na prática, esse ufanismo é uma forma de você tratar de maneira simplificada e idealizada um país como sendo perfeito, a nação como sendo linda, tudo maravilhoso, quando na verdade a gente sabe que muitas vezes você tem que criticar para melhorar algo. Se você ama o Brasil, mas tem algo errado no Brasil, você vai sim poder se manifestar para criticar esse algo sem isso diminuir o seu amor pelo Brasil, certo? Então, anticomunista, ufanista, às vezes aparece baseado em princípios cristãos. Eles queriam estabelecer um cristianismo católico como coisa oficial no Brasil, como religião oficial no Brasil. Então eles tinham esse movimento extremamente conservador, anticomunista, e por aí vai, inspirado nesse fascismo italiano. Quando se cobra os integralistas, se cobra muito seus símbolos. A gente vai ver os símbolos aqui, mas são 3 os símbolos principais que são cobrados. Mas antes vamos ler o manifesto de 7 de outubro de 32, que é quando esse integralismo surge e diz o que ele é, basicamente. As confabulações dos políticos estão desfibrando o caráter do povo brasileiro. Civis e militares giram em torno de pessoas por falta de nitidez de programas. Todos os seus programas são os mesmos, e esses homens estão separados por motivos de interesses pessoais e de grupos. Por isso, uns tramam contra os outros. E enquanto isso, o comunismo trama contra todos. Vê aqui o sentimento anticomunista que a gente falou.
Nós pregamos a franqueza e a coragem mental. Somos pelo Brasil unido, pela família, pela propriedade, pela organização e representação legítima das classes. Pela moral religiosa, aquela ideia que eu falei de uma sociedade pautada em princípios que eles diziam que eram princípios cristãos. Pela participação direta dos intelectuais no governo da República, pela abolição dos estados dentro do Estado. Ou seja, o que é que ele está querendo isso assim? Ele está querendo acabar com a ideia do federalismo, ou seja, acabar com essa ideia de que você tem um governo central, mas você teria basicamente autonomia local para os estados. O que ele está querendo colocar aqui é justamente o unitarismo, um governo ditatorial, para ser um totalitário, ditatorial, que o líder, no caso dele seria Plínio Salgado, deveria mandar no país todo e ponto final, certo? Por uma política benéfica do Brasil na América do Sul. Aí tem um ponto interessante, eles defendiam sim a integração da América do Sul, do Brasil e da América do Sul, algo que depois vai ser defendido por grupos com ideologias completamente diferentes do fascismo, bastante diferentes dos integralistas, como por exemplo grupos que defendem hoje em dia o fortalecimento do Mercosul, que são bem diferentes do que os integralistas eram, certo? Por uma campanha nacionalista contra a influência dos países imperialistas e sem tréguas contra o comunismo russo. Nós somos a Revolução em Marcha, mas a revolução com ideias, por isso franca, leal e corajosa. Agora então, vamos conhecer um pouquinho desses símbolos desse integralismo. Como eu disse para vocês, é um dos pontos mais cobrados de vocês. E aqui fica fácil perceber justamente essa conexão desse movimento com o movimento do fascismo, certo? Muito fascismo, do nazifascismo, mas eles têm algumas ideologias bem diferentes em relação ao nazismo, sim, bastante, mas eles têm algumas semelhanças. Esses grupos totalitários, muitas vezes eles pegam símbolos fáceis de reproduzir para criar uma espécie de sentimento de unidade e atrair pessoas para o seu movimento. Então eles vão se inspirar em símbolos diversos. O primeiro desses símbolos vai ser justamente o Anauê. As pessoas faziam aquela saudação parecida com a saudação nazista e falavam Anauê. Anauê, basicamente, é uma palavra do Tupi, que é uma expressão Tupi que significava algo como eu sou seu irmão, estamos juntos para a luta, ou coisa do tipo. Então, por que eles gritavam uma coisa do Tupi, certo? Porque eles tinham esse sentimento ultranacionalista. Era um nacionalismo exacerbado e eles também buscavam símbolos brasileiros, e aí o Anauê seria um desses símbolos. Então, eles faziam a saudação exatamente igual à saudação nazista, mas ao invés de falar Heil Hitler, eles falavam Anauê. Assim como os nazistas têm uma suástica como símbolo, eles também têm seu próprio símbolo de fácil reprodução, o sigma. O sigma é essa letra grega que significa basicamente, aí a gente tem a bandeira integralista, que significa basicamente na matemática somatório. Era como se fosse a ideia de somar a nação, a população brasileira em defesa desses ideais. E por fim, o seu slogan, né, o seu lema, era um lema que tinha sido usado também por Mussolini na Itália, o fascismo italiano, era um lema que foi usado também pelo governo totalitário de Salazar em Portugal. Então, muitos governantes fascistas escolheram usar o lema Deus, Pátria e Família. É um lema que foi reproduzido, como eu disse, que foi usado no fascismo italiano de Benito Mussolini e no salazarismo de Portugal. Agora vamos ver o outro grupo? Aliança Nacional Libertadora. A Aliança Nacional Libertadora, ele surgiu como uma reação aos integralistas, ou seja, os integralistas surgem antes, promovem várias manifestações, utilizam da violência contra seus adversários, vale ressaltar, a violência física mesmo, a coação também, as ameaças e por aí vai. E aí, unindo pessoas bem diferentes entre si, surgiu um grupo que seria contrário, basicamente, aos integralistas, mas que acabou tendo uma corrente que predominou. Ou seja, existiam pessoas que não eram comunistas na Aliança Nacional Libertadora, mas o seu teor principal foi justamente de ideologia comunista, justamente porque de predominância, justamente porque os seus principais líderes acabaram aderindo a essa ideologia, se chocando contra o fascismo dos integralistas. Mas tinham pessoas dentro desse movimento que era mais diverso que não eram comunistas. Mas ainda assim, em vestibulares, geralmente se considera um grupo essencialmente comunista, certo? Que aí, quais são os principais pontos que eles pregavam, que eles defendiam?
a necessidade de uma reforma agrária que gerasse uma divisão mais justa da terra, o boicote à dívida externa, dizendo que o Brasil já tinha pago muito mais do que deveria para esses países por causa dos juros que eram cobrados, que faziam essas dívidas aumentarem inúmeras vezes, a nacionalização de empresas estrangeiras, principalmente em setores estratégicos, o combate ao imperialismo dos Estados Unidos, que nesse momento tem grande influência sobre o Brasil e tudo mais. E aí quem era o principal líder dos aliancistas? Aquela figura que ficou conhecida como a figura mais marcante da história do comunismo brasileiro, Luiz Carlos Prestes. Lembrando que ele não tem nenhuma relação com Júlio Prestes, que tinha sido eleito presidente, não chegou a assumir, ou seja, não chegou a ser presidente, porque foi derrubado, o governo foi derrubado antes disso pela Revolução de 1930. Então, é a pessoa que teria sido presidente se não tivesse havido a Revolução de 1930 que colocou Vargas no poder. Prestes, Luiz Carlos Prestes, é aquele mesmo do movimento tenentista que a gente chama de Coluna Prestes, na década de 1920, entre 1925 e 1927. A Coluna Prestes, entre 25 e 27, lutou basicamente contra a República Oligárquica. Mas Prestes, nesse momento, ainda não era comunista. Então, a Coluna Prestes é comunista? Não. O líder Prestes se tornou comunista depois, pouco tempo depois, alguns anos depois, ele se assumiu em 1930 comunista e a partir daí então se tornou o maior líder comunista da história do Brasil, que viveu muitas décadas, só faleceu em 1990, ou seja, realmente bastante idoso já. Então está aqui o manifesto da Aliança Nacional Libertadora de 1935. Os trabalhadores de todo o Brasil demonstram, através de lutas sucessivas, que já não podem mais suportar e nem querem mais se submeter ao governo em decomposição de Vargas e os seus asséculos nos estados. Ele está falando de seus asséculos nos estados porque esses governadores, interventores antes, mais governadores nesse momento, eles tinham sido eleitos sobre a influência de Vargas. Primeiro tinham sido indicados por Vargas, depois escolhidos diretamente por Vargas, certo? Então, ele está dizendo que é um governo que está em decomposição, que já está há 5 anos governando. Além disso, os 5 últimos anos deram uma grande experiência a todos. 5 últimos anos ele bota porque Vargas subiu ao poder em 1930. Eles estão 5 anos depois disso. Então, além disso, os 5 últimos anos deram uma grande experiência a todos em que no Brasil tiveram de suportar e sofrer a malabarista e nojenta dominação getuliana. E esses 5 anos de manobras e traições, de contradanças de homens do poder, de situacionistas que passam a oposicionistas e vice-versa, de inimigos irreconciliáveis que se abraçam cinicamente sobre os cadáveres ainda quentes dos lutadores de 1922. Lutadores de 1922, a gente está colocando aqui já a influência daqueles que combateram a República, né, basicamente oligárquica. A gente teve, por exemplo, a revolta dos 18 do Forte de Copacabana nesse ano. A gente teve a fundação do Partido Comunista Brasileiro, do PCB nesse ano também, por aí vai. Abriram os olhos de muita gente. Onde estão as promessas de 1930? Ou seja, ele está dizendo, se lutou em 1930 por um modelo mais democrático, que o povo tivesse mais participação, e ele está dizendo que isso não está acontecendo. Que diferença entre o que se dizia e se prometia em 1930 e a tremenda realidade já vivida nesses 5 anos getulianos. Bom, a partir daqui, Prestes, que estava exilado do país, ele voltou ao Brasil de maneira clandestina e começou a fazer discursos criticando justamente Getúlio Vargas. E num desses momentos, então, Vargas reage fechando a sede da ANL, da ANL, né, da Aliança Nacional Libertadora, que era o grupo de Prestes, e a reação a isso vai ser um movimento chamado Intentona Comunista. O que seria a Intentona Comunista? Foi uma tentativa de revolução comunista aqui no Brasil, liderada justamente, obviamente, pela ANL, pelos aliancistas. Mas vê só, foi um movimento muito fraco. Quando eu digo muito fraco, muito fácil de ser contido. Basicamente, explodiu revolta em quartéis em Natal, em Recife, Barra Jaboatão, que é vizinho de Recife, então em Recife, Natal e Rio de Janeiro, certo? Ou seja, apenas em três localidades. E essa tentativa de revolução foi 100% contida em 72 horas. Ou seja, durou mais ou menos 3 dias esse processo até o fim. E basicamente, então, essa tentativa de revolução foi fracassada, certo? Aqui, inclusive, a gente tem uma imagem dos principais líderes sendo julgados no Tribunal Militar justamente pela tentativa de golpe de Estado. E aí, foi uma tentativa de golpe comunista que deu errado,
certo? E que foi muito facilmente contida. O que é que isso tem como consequência? Para Vargas, em muitos sentidos, isso foi um presente. Por quê? Porque Vargas estava no poder há 5 anos, mas, bom, agora você tinha uma Constituição que previa que em poucos anos teria uma eleição e essa eleição poderia tirar Vargas do poder. E Vargas não queria sair do poder. Então Vargas, a partir daqui, começou a alimentar o medo do comunismo no Brasil. Ah, ameaça comunista, ameaça comunista, ameaça comunista. E a gente vai ver daqui a pouquinho que ele usou esse sentimento de medo comunista, medo de uma ameaça comunista, para dar um golpe de Estado e se tornar ditador no Brasil. Não foi a primeira nem única vez que esse tipo de artifício foi utilizado no Brasil, certo? Então, não foi a única vez, perdão, mas foi a primeira vez que foi usado com mais força, mas não foi a única vez que isso foi utilizado. Então, a intentona comunista, uma tentativa de golpe comunista que deu errado e que Vargas usa isso para tentar alimentar, criar na nação um sentimento de medo comunista. A gente vai voltar a isso já já. Antes, só um detalhe. Vargas, ele vai perseguir os membros da ANL e quando a Revolução dá errado, o Luiz Carlos Prestes, ele passa a ser clandestino no Brasil, né? Ou seja, ele está sob ameaça de ser preso e fica se escondendo juntamente com sua esposa, essa mulher chamada Olga Benário, que também era militante comunista, assim como Prestes, e era casada com ele. E aí eles passam um tempo clandestinos, né? Então, Prestes e Olga passam a viver na clandestinidade, mas são capturados no ano seguinte, em 1936. E Olga, que estava grávida, foi deportada para a Alemanha nazista. Vê, ela grávida, de origem judaica, foi deportada para a Alemanha nazista. Ou seja, vê que brutalidade. Inclusive, isso foi contra inclusive as próprias leis do Brasil. Deportar é mandar embora, né, de maneira forçada, uma pessoa para o seu país de origem, para outro país, certo? Então, Olga alemã vai ser entregue à Alemanha. Mas as leis do Brasil proibiam que mulheres grávidas fossem deportadas. Existia essa previsão dentro da lei. E simplesmente o governo, nesse momento, as forças repressoras, elas simplesmente ignoraram isso e mandaram Olga Benário para a Alemanha nazista, ela de origem judaica. E aí, alguns anos depois, Olga foi executada pelos nazistas em um campo de concentração, certo? Um campo de extermínio. Então, na prática, Olga Benário foi a esposa de Luiz Carlos Prestes, que também era militante comunista e que acabou tendo esse destino terrível, certo? A filhinha, ela foi deportada grávida, a filhinha dela nasceu, Anita, né, a filha de Prestes e Olga, e conseguiu ser resgatada depois de muita pressão pela avó dela, certo? Então, Anita literalmente nasceu e pôde e sobreviveu, certo? Justamente pela pressão feita pela família de Prestes, que acabou conseguindo colocar, né, a pressão internacional para que ela fosse libertada. Pelo menos o bebê acabou sobrevivendo. Então, na prática, a gente vai voltar a isso, né, essa questão do medo do comunismo e tudo mais, mas antes eu quero trazer só um ponto para vocês. Nessa fase que a gente está falando aí, quem está no poder, tinha subido pouco tempo antes ao poder, em 1933, nos Estados Unidos, foi um presidente importantíssimo chamado Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt, a gente vai ver o nome dele já já, é um presidente muito marcante da história dos Estados Unidos, é o que governou mais tempo, inclusive, que vai ser responsável por combater a crise de 1929 com uma política econômica chamada New Deal, ou Novo Acordo, e também pela vitória dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, do processo dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial que levou à vitória. Então, Franklin Roosevelt é um presidente extremamente marcante dessa história, certo? Ele foi eleito 4 vezes presidente, ele morreu no início do 4º mandato, para a gente ter uma noção do que a gente está falando, o único presidente dos Estados Unidos da história a ter essa quantidade de mandatos. Então, aqui a gente está falando de Franklin Roosevelt. Roosevelt, ele vai fazer uma mudança na política externa dos Estados Unidos. 30 anos antes dele governar, quem assumiu o poder foi um tio dele chamado Theodore Roosevelt. Foi presidente dos Estados Unidos, Theodore, e é muito famoso pela chamada política do Big Stick, ou Grande Porrete, que é uma forma que os Estados Unidos começou a se relacionar a partir da primeira década do século XX, né, ou seja, 30 anos antes da política da boa vizinhança, que a gente está falando agora, que basicamente dizia que os países todos tinham que se alinhar, da América Central, do Sul, tinham que se alinhar basicamente aos Estados Unidos. E aqueles que não se alinhassem por bem,
os Estados Unidos fariam se alinhar por mal. Então eles patrocinariam um golpe de Estado, derrubariam o presidente, criariam crise econômica, qualquer coisa, até que esse país se alinhasse aos interesses dos Estados Unidos. Então a política do Big Stick é uma política extremamente violenta, certo? De imperialismo dos Estados Unidos. E aí Roosevelt, o Franklin, né, esse que a gente está falando agora, ele quer dar um novo rumo a essa política dos Estados Unidos, política externa. Ele vai então substituir a política do Big Stick pela política da boa vizinhança. Vê, parece uma coisa legal, né? Então a gente vai ter uma relação mais diplomática e tudo mais, mas a gente vai ver que a coisa não é tão bonitinha assim não, certo? Então, há grupos que vão dizer que, na verdade, não existe uma alteração prática entre a política da boa vizinhança e do Big Stick. Vê, por que alguns grupos dizem isso? É como se eles estivessem dizendo o seguinte, ó, beleza, agora a forma está mais bonitinha, a gente fala de diplomacia, a gente fala tudo, mas por baixo dos panos os Estados Unidos continuam extremamente agressivos. Bom, ainda assim, se considera que a política da boa vizinhança é uma política menos agressiva que a do Big Stick. Essa polêmica de simplesmente mudou a forma, mas continua a agressividade, ou realmente mudou a consistência disso, isso é uma polêmica que é alvo de discussão, que é alvo de debate. Então, geralmente, quando vai cair a política da boa vizinhança, vai simplesmente destacar isso aqui, que houve aumento nas trocas comerciais, na diplomacia, na cooperação militar, no intercâmbio cultural com os Estados Unidos. Aí tem um detalhe importante, vê. É como se começa agora a ter uma troca cultural entre Estados Unidos e países da América Latina e o Brasil incluso nisso. Só que a troca era estereotipada. O que é que eu quero dizer com isso? Era como se os Estados Unidos mostrassem com o seu American Way of Life que eles são desenvolvidos, que a ciência está prosperando, que eles são o país do futuro, do presente, perdão, e do futuro, que eles são uma das máquinas da economia mundial, enquanto os países da América Central, da América do Sul, o Brasil, por exemplo, eram retratados de uma maneira estereotipada, como se fosse uma coisa excêntrica, a floresta, as coisas do tipo. Então, só para a gente ter uma noção, durante essa política do Big Stick vão ter alguns símbolos do Brasil que vão mostrar como existia essa visão estereotipada. Estados Unidos desenvolvido e a gente, basicamente, aqui no Brasil, excêntrico, basicamente, certo? Então, existe um personagem da Disney, existe uma cantora, dançarina, entre outras coisas, mas principalmente cantora, que literalmente vão representar essa política do Big Stick, mostrando essa visão estereotipada do Brasil. O personagem Zé Carioca, do Walt Disney, que vai mostrar aquela pessoa, né, que é um animal, mas que é malandro, que é tudo mais, ou seja, aquela visão completamente estereotipada. E também Carmen Miranda, que nasceu em Portugal, mas se tornou um símbolo que representa o Brasil e que ela dançava muitas vezes com chapéus completamente excêntricos. Inclusive, um dos tipos de chapéu que ela mais usava era com frutas tropicais, com coisas do tipo, reforçando essa ideia da exuberância da natureza, como se a gente fosse simplesmente uma natureza exuberante, excêntrico e tudo mais, sem destacar intelectualidade brasileira, sem destacar produção cultural brasileira e sim simplesmente fazendo de uma maneira mais estereotipada. E agora voltando basicamente ao medo do comunismo. Vargas, a partir de 1935, da intentona comunista que fracassou, ele basicamente conseguiu criar um medo do comunismo durante esses 2 anos. Vê, estavam previstas eleições para o ano seguinte. Então, para mudança de presidente, basicamente, certo? Qual é a consequência disso? Estavam previstas eleições em muito pouco tempo. E aí a consequência disso é que, se tivesse eleições, Vargas poderia sair do poder. Mas ele não queria sair do poder. E aí, então, um dia, com aquele medo do comunismo instaurado no Brasil, ele vai anunciar a descoberta de um plano chamado Plano Cohen. O que seria o Plano Cohen? O Plano Cohen seria um plano de golpe comunista. Agora a gente tem um plano aqui, a gente descobriu, a gente interceptou basicamente esse plano para que a gente mostre que vai ter uma revolução comunista no Brasil. E aí Vargas anuncia isso e diz basicamente o seguinte: agora eu preciso de poderes plenos para combater a ameaça comunista. E aí, sob a justificativa de combater a ameaça comunista, representada pelo Plano Cohen, ele vai dar um golpe de Estado, fechar Congresso, acabar com todo tipo de modelo de democracia possível e imaginável e instaurar basicamente a sua ditadura, que a gente chama de ditadura do Estado Novo. Aí tem um detalhezinho. Hoje a gente sabe que o Plano Cohen é um plano falso, certo? Não existia um plano de revolução comunista no Brasil que Vargas descobriu.
Ele literalmente pegou um plano forjado, um plano falso, que não era de verdade, e usou isso como desculpa para dar um golpe de Estado. Esse plano, inclusive, o plano Cohen, ele foi redigido por um militar, basicamente, integralista, associado a isso, chamado Olímpio Mourão Filho, que algumas décadas depois também vai ser a primeira pessoa a mover os tanques e dar início ao golpe de 1964. Então ele teve participação ativa na instauração de duas ditaduras no Brasil. A ditadura de Vargas de 1937 a 1945, ou seja, a ditadura do Estado Novo, e a ditadura militar que vai de 1964 a 1985. E com o golpe de 1937, então, a gente tem aí o fim desse governo constitucional e a instauração da ditadura do Estado Novo de Vargas, que é tema de outra aula. Então, bora fazer os exercícios, sempre praticar. É importantíssimo e esse tema é muito importante. Um beijo gigantesco, gente.